Olá pessoal, bem-vindos ao Além do Direito, esse canal onde você encontra dicas sobre direitos humanos, direito penal e metodologia. No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre tipo e tipicidade. Você sabe a diferença entre eles? Bom, eu sou a professora Daniele Maia e já vou te explicar. E se esse conteúdo te interessa, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para ficar de olho em todas as nossas dicas e ajudar o nosso canal a crescer. Agora vamos definir o que é tipo penal, o que é tipicidade penal. O tipo penal é aquele que está objetivamente descrito na lei penal. É um modelo abstrato de conduta que está lá descrito, né, no Código Penal ou na legislação extravagante, descrevendo um comportamento proibido, identificando um bem jurídico que, através daquela descrição abstrata, está sendo protegido. Isso é o tipo. Então, é o tipo do artigo 121, matar alguém. É o tipo do artigo 135, omissão de socorro. É o tipo do artigo 129, lesão corporal. Isso é tipo. E aí você vai lá no Código Penal ou na legislação extravagante, lê o tipo e ali você tem objetivamente descrito de forma abstrata a conduta que o Estado resolveu punir através daquele tipo penal, de modo a proteger determinado bem jurídico. A tipicidade é outra coisa. A tipicidade é a materialização do princípio da reserva legal. Não há crime sem lei anterior que o previna. Não há pena sem prévia cominação legal. Isso é a tipicidade. É a adequação exata da conduta do agente àquilo que está descrito no tipo penal. Então, na tipicidade, a gente vai olhar o caso concreto e vai ver se a conduta do agente se adequa ao que está descrito no tipo, e aí a gente vai ver a tipicidade na análise desses dois: conduta praticada, conduta abstratamente descrita no tipo penal. A tipicidade, ela pode ser formal ou ela pode ser material. Isso vai ajudar a gente a analisar a conduta do agente, para ver se ela se enquadra mesmo ao que está descrito no tipo penal. Então a gente analisa isso formalmente e a gente analisa isso materialmente. Formalmente, a tipicidade, ela é uma decorrência natural do princípio da legalidade. A ação do agente, ela tem que estar exatamente descrita na lei, senão ela não pode ser punida. Então é um juízo de tipicidade que pode restar positivo, quando a gente analisa a conduta do agente e vê que ela formalmente se enquadra o que está descrito na lei, ou esse juízo de tipicidade pode restar negativo, quando a gente analisa a conduta do agente e vê que ela não se enquadra no tipo penal. Vou dar um exemplo para vocês. Na época lá das manifestações de 2013, várias ações chegaram na justiça por conta da granada de gás lacrimogêneo. Quem estava portando essa granada acabava sendo processado e muitas vezes punido pelo artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, que é portar material de cunho artefato explosivo. E aí esses casos chegaram no STJ e ele pacificou o RESP 1627028, 1627028 de São Paulo, sexta turma, informativo 599. Eles entenderam que o artefato explosivo, que está descrito no artigo 16, ele visa, no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, visa tutelar o bem jurídico protegido por esse artigo 16 é a incolumidade pública, é a vida de forma coletiva, o patrimônio, a integridade física e a saúde dos cidadãos em geral. E quando você porta a granada de gás lacrimogêneo, você não tá, ou até quando você se utiliza dela, você não tá ofendendo a incolumidade pública. Você pode até prejudicar uma pessoa, se você jogar a granada em cima de uma pessoa específica, mas não a coletividade. E o bem jurídico tutelado por esse artigo 16 é a coletividade. Então o STF entendeu pela atipicidade formal dessa conduta de portar a granada de gás lacrimogêneo. Outro exemplo de atipicidade, a conduta do flanelinha. Esse é um julgado mais recente, de 2018, e existiam várias ações que puniam os flanelinhas pelo artigo 47 da Lei de Contravenções Penais, que é o Decreto-Lei 3688 de 41.
que o artigo 47 criminaliza o exercício da profissão ou atividade econômica sem o preenchimento das condições estabelecidas em lei. Então, os flanelinhas começaram, essa ação começou aqui no Rio de Janeiro, e eles começaram a ser punidos por esse artigo 47. E aí, chegando no STF, a gente tem o AGRG dentro do recurso extraordinário 855.810, 855.810, no qual o STF afirma que o exercício da função de guardador ou lavador de carros, conhecida popularmente como flanelinha, não configura atividade econômica especializada apta a caracterizar a contravenção penal prevista no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais. Então, é mais um exemplo da ausência de tipicidade formal da conduta. Então, novamente, o tipo é o artigo 47 da Lei de Contravenções Penais, que criminaliza o quê? O exercício da profissão ou atividade econômica sem o preenchimento das condições exigidas em lei. A tipicidade é o quê? É a conduta da pessoa que atua como flanelinha. Nesse caso, entendeu por um juízo negativo de tipicidade, por ausência de tipicidade formal, porque a conduta do flanelinha não se enquadra nesse tipo previsto no artigo 47 da Lei das Contravenções. Ao lado da tipicidade material, ao lado da tipicidade formal, nós temos a tipicidade material. Então, se a tipicidade formal se relaciona com o princípio da legalidade, ou seja, a correspondência absoluta entre o que está descrito na lei e a conduta do agente, a tipicidade material ela está ligada ao princípio da ofensividade. Por quê? A gente viu quando a gente tratou de princípios. A ofensividade é um princípio que, por mais que uma conduta esteja prevista em lei, ela está prevista para a proteção de um bem jurídico. Então, se uma ação, ela potencialmente se enquadra nessa conduta prevista em lei, mas ela não ofende o bem jurídico protegido, então, pelo princípio da ofensividade, essa conduta não poderia ser criminalizada. E é isso que a tipicidade material vai dizer. Que uma conduta que não ofende o bem jurídico tutelado não poderia ser punida. E aí a gente tem o princípio da insignificância, o princípio da adequação social, que vai excluir determinadas condutas de punição por entender que ela não está prevista dentro da tipicidade material. Então, quando o STF afasta a tipicidade material de algumas condutas, porque afirma que não há mínima ofensividade, nenhuma periculosidade social, reduzidíssimo grau de reprovabilidade social do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada pelo agente, o STF afasta a tipicidade material da conduta pelo princípio da insignificância. Entende que a tipicidade formal ela está preenchida, mas não é material. E como o tipo é previsto, a tipicidade é prevista por essas duas vertentes, formal e material, afastando a material, afasta-se também a conduta criminosa do agente. A gente tem também a tipicidade conglobante. Ela é expressada, quem criou esse conceito foi o Zaffaroni. Ele diverge um pouquinho da ideia que a gente viu até agora de tipicidade formal e material. Para ele, o fato típico, ele já se reveste de uma antinormatividade, de uma ilicitude. A gente vai começar a ver esses excludentes de ilicitude a partir da aula que vem. Então, para o Zaffaroni, a conduta do agente ela não pode estar permitida pelo ordenamento jurídico. Caso ela esteja permitida pelo ordenamento jurídico, seja pela legislação penal ou pela legislação não penal, civil, administrativa, constitucional, não importa, para o Zaffaroni, essa conduta ela vai ter a sua tipicidade completamente afastada. Então, ele analisa a tipicidade de forma global, conglobada, por isso é a tipicidade conglobante. Então, para o Zaffaroni, uma conduta em legítima defesa, ele tem afastado a sua tipicidade, não a sua ilicitude. Por quê? Porque se a conduta em legítima defesa é permitida pelo ordenamento jurídico, o Zaffaroni entende que essa conduta não pode ser típica, ela tem que ser atípica, porque o Estado permitiu essa conduta.
essa teoria da tipicidade conglobante eu tô trazendo para vocês porque ela tá bastante em alta, mas ela diverge um pouco de alguns julgados do STF. Para ele, para o Zaffaroni, por exemplo, o princípio da insignificância afastaria a tipicidade conglobante e não só a tipicidade material. Então tem essa divergência. Eu só trouxe a título de... para vocês saberem, né? A título de curiosidade, caso vocês vejam por aí. Mas o STF trabalha mais com a ideia de tipicidade formal e tipicidade material.